Renato Gaúcho está livre no mercado. Sombra gigantesca para o Silvinho. Sabe aquela sombra de mangueira? Pois é, sombra gigantesca para o Silvinho no Corinthians. Roda a vinheta, produção. Renato Gaúcho está livre no mercado. Antes, faça a inscrição no canal do Cereto. Não se esqueça de fazer a inscrição no canal do Cereto. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Eu leio todos os comentários. No final do vídeo, eu vou ler alguns comentários. E me segue lá nas redes sociais. Olha o seguinte, o Renato Gaúcho está livre no mercado. A sombra de Renato. Silvinho está à sombra de Renato. E a sombra de Renato é gigante. A sombra de Renato parece aquela sombra de uma mangueira, de uma árvore frondosa, de uma árvore gigante. E Silvinho está com crase, sombra do Renato. Por quê? Não é uma informação, é apenas uma questão de dedução. E uma dedução muito lógica. Quando o Wagner Mancini foi demitido pelo Corinthians na semifinal do Campeonato Paulista, depois da derrota para o Palmeiras, o Mancini foi demitido e o Corinthians tentou a contratação do Renato. O Renato foi a primeira opção do Corinthians. O Corinthians conversou com o Renato, tentou convencê-lo a comandar o Corinthians no Campeonato Brasileiro. Apresentou um projeto para o Renato. O Duílio Monteiro Alves, à época, justificou, o Duílio, presidente do Corinthians, que o Renato era o melhor nome do mercado. Era o melhor técnico do futebol brasileiro. Essa foi a justificativa do Duílio Monteiro Alves, que tomou um não do Renato. O Renato disse não ao Corinthians, porque o Renato, primeiro, preferiu ficar na praia, e como sabemos, São Paulo não tem praia. O Renato preferiu esperar pelo Flamengo, sabia que o Rogério Ceni seria demitido do Flamengo e que ele seria convidado para comandar o Flamengo. Então, disse não ao Corinthians e fez o Corinthians passar vergonha, porque vazou a informação de que o Corinthians faria uma proposta pelo Renato e o Corinthians foi rejeitado pelo Renato. O Corinthians foi recusado pelo Renato. O Corinthians foi refugado pelo Renato. Então, o Corinthians foi no plano B. E o plano B, a segunda opção, foi o Aguirre. Não foi o Silvinho. O Aguirre, o Diego Aguirre, foi a segunda opção do Corinthians, que também tomou uma negativa, porque o Aguirre pediu alto demais para comandar o Corinthians. Oh, peraí, ele pediu alto demais para comandar o Corinthians e ele aceitou o convite depois do Internacional, porque o Corinthians ele não topou e topou o Internacional. Né? O Aguirre também fez uma desfeita para o Corinthians. O Aguirre também tratou o Corinthians como se fosse um time pequeno. O Aguirre não quis comandar o Corinthians, assim como fez o Renato. O Renato não quis comandar o Corinthians, porque a proposta para o Renato, a proposta financeira para o Renato e a proposta financeira para o Aguirre era uma boa proposta. Ah, mas o time do Corinthians era outro, o time do Corinthians era muito ruim, mas já existia o planejamento, o projeto de contratar os jogadores que o Corinthians contratou. E aí a terceira opção, só a terceira opção do Corinthians foi o Silvinho. Silvinho foi contratado como terceira opção. E foi o único que aceitou a comandar o Corinthians. Né? A descascar o abacaxi à época que era comandar o Corinthians. Sabendo que o Renato tinha dito não e sabendo que o Aguirre também tinha dito não. Então, por dedução, é evidente que o Silvinho agora fica à sombra de Renato. Cadê o Renato? O Renato vai fazer sombra para o Silvinho, por uma questão de dedução. Sem contar o seguinte, que o Silvinho, volta o Silvinho na tela,
Ele está muito pressionado, apesar da quarta colocação do Campeonato Brasileiro. O Corinthians está praticamente classificado. Classificado está, o Corinthians já está classificado para a Libertadores, mas ele precisa ainda se classificar para a fase de grupos da Libertadores. Precisa de 2 pontos. Se vencer o Grêmio no domingo, estará classificado para a fase de grupos da Libertadores. De onde o Corinthians jamais deveria ter saído. Mesmo assim, a maior parte da torcida e a maior parte dos conselheiros, quem faz pressão pela troca de técnico, faz a pressão sob o argumento de que o Corinthians precisa ter um técnico mais experiente para a disputa da Libertadores. Afinal de contas, o Corinthians quer ganhar a Libertadores. Ele não aguenta mais ver os adversários. Ele não aguenta mais ver o Palmeiras ganhando a Libertadores. O Palmeiras é bicampeão da Libertadores, é tricampeão da Libertadores e bicampeão seguido. Então o Corinthians quer um técnico de peso, um técnico experiente. O Corinthians não, a torcida do Corinthians quer, né? A torcida do Corinthians quer um técnico de peso, um técnico experiente. Então é evidente que o Renato, agora livre no mercado, porque o Renato foi mandado embora do Flamengo, perdeu a Libertadores e foi demitido do Flamengo, é óbvio que o Renato vai fazer sombra no Silvinho. E o Flamengo tá atrás, sabe de quem? Do Marcelo Galhardo, técnico do River Plate. E aí eu pergunto, por que o Corinthians não está atrás do Marcelo Galhardo? O Marcelo Galhardo, técnico do River Plate, sim, Marcelo Galhardo, seria uma excelente contratação. Técnico de peso, técnico top de linha. Chega de terceira, quarta opções. O Silvinho foi a terceira opção do Corinthians. Primeiro tentou o Renato, depois o Aguirre, e aí veio o Silvinho. Agora o Flamengo vai atrás do Marcelo Galhardo. E vai deixar os adversários de novo para trás, porque vai investir na contratação de um técnico top. E é isso que tem que fazer. Investir na contratação de um técnico top. Não adianta ter um super timão, como tem o Corinthians, se você não tem um super técnico para dirigir este super timão. Faça os seus comentários, o seu comentário, porque os melhores comentários eu leio aqui no canal do Cereto. Por exemplo, os comentários do último vídeo. Enquanto o Silvinho não cair, eu não vou me empolgar com a Libertadores. O Luciano está dizendo. Vimos sábado que um técnico é muito mais importante que um super time. Acabei de dizer isso. O próximo comentário, o Marco Andrade. Jogar a Libertadores com o Silvinho que não ganha um jogo fora de casa, com o Gabriel e o Cássio entregando o jogo para os adversários, estou muito feliz pela volta, mas ao mesmo tempo muito preocupado. O próximo comentário é do William Marcelo. O Silvinho precisa ser trocado. Falta experiência para ele. Essa quarta colocação é mérito das contratações com o Roger Guedes, o Renato Augusto, o William e o Juliano. Não foi mérito do treinador. E o time precisa de mais reforços. O próximo comentário é do Rodrigo Toledo Guimarães. Eu tentaria algum técnico mais caro, como por exemplo o Renato e o Marcelo, pois com certeza o investimento seria muito bem recompensado ao final da temporada. Muito obrigado, meus amigos! Faça a inscrição no canal do Cereto, deixe o seu like, meta de 1000 likes. 1000 likes. Vamos sentar a mão no like, rapaziada. Deixe o seu comentário, eu leio todos os comentários e me segue lá nas redes sociais, @CarlosCereto no Instagram, @CarlosCereto também no Twitter. Agora você sabe... Acabou a brincadeira. Tchau!